Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Luanda e bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Se você é novo por aqui, considere se inscrever e por favor não esqueça de deixar seu like, se gostar do vídeo, tudo bem? Então pessoal, eu tô fazendo esse vídeo nesse formato diferente para falar um pouco sobre a polêmica envolvendo a comunidade do Animal Crossing e também comentar e dar a minha opinião sobre esse assunto. Antes de tudo, eu preciso resumir para vocês o que está acontecendo e por que esse assunto tomou tanta proporção na comunidade gringa do Animal Crossing que fez até mesmo a Nintendo se pronunciar sobre isso. Em Animal Crossing New Horizons, a possibilidade de modificar sua ilha e deixá-la do jeito que você quiser foi uma das grandes novidades do jogo. É possível alterar quase todo o mapa e até mesmo escolher seus vizinhos animais que morarão em sua ilha, coisa que era praticamente de forma aleatória nos jogos mais antigos. Porém, como quase todo jogo do gênero, existem itens raros e difíceis de conseguir, e existem NPCs que também são considerados raros no jogo. E como era de se esperar, esses itens e personagens se tornaram os mais desejados por muitos jogadores, e é aí que se iniciou a polêmica. É claro que apareceria gente para se aproveitar dessa situação e ganhar em cima disso. E pra ficar claro, gente, eu não acho que tenha nada de errado em trocar itens dentro do jogo ou vender algo pra alguém em troca de itens e bells, que é o dinheiro do jogo. E o game até nos incentiva a fazer isso. Faz parte da comunidade e já acontece desde os outros Animal Crossing. Porém, alguns jogadores levaram isso a um novo nível em Animal Crossing. Os comércios dentro do jogo ultrapassou a economia do próprio jogo e chegou até a economia real, com vendas de itens e personagens em sites como o eBay e comunidades no Discord e Facebook. Mas basicamente todo esse mercado negro, entre aspas, é sustentado em cima de um NPC, que é o Raymond. Existe toda uma euforia, ou podemos até chamar de caça aos tesouros entre os jogadores para encontrá-lo. O Raymond está no top da lista de vários sites que mede a popularidade dos villagers. E apesar de ter outros animais famosinhos e desejados, a venda de outros villagers acontece de forma bem menor. Isso por conta de ser mais fácil conseguir graças aos Amiibos Cards, que são vendidos em pacotes por preços variados de 5 até 15 dólares. O Raymond, por outro lado, não é possível de obtê-lo por Amiibo. E aí resta aos jogadores contar com o acaso de encontrá-lo em alguma ilha deserta ou até mesmo esperar ele aparecer no acampamento da ilha para que possa convidá-lo para morar nela. Que foi esse o meu caso. Sim, eu tenho o Raymond. O fato é que parece que a presença dele nessas ilhas ou no acampamento é bem rara. Conseguir um Raymond de forma orgânica não é fácil e por isso sua venda em sites por preço muitas vezes mais alto que o próprio jogo vem acontecendo. O motivo dessa popularidade do Raymond poderia ser muitas. Ele é fofo, tem os olhos de cores diferentes, tem uma personalidade snob. Porém, a verdade é que ele é popular assim por ser raro. A comunidade do Animal Crossing está dividida entre pessoas que não vê problema no comércio fora do jogo e outros que acham que isso é, além de imoral, é ilegal. E alguns posts no Twitter até se tornaram virais, fazendo piadas sobre todo esse desespero de jogadores pelo Raymond. Bom, e como tudo que se torna grande, era óbvio que uma hora ou outra a Nintendo iria se pronunciar sobre tudo isso e também era óbvio que ela seria contra essa prática, inclusive informando que isso viola seus termos de uso e que considera responder caso a caso. A matéria não deixou explícito o que a Nintendo vai fazer, se ela vai banir contra os que estão fazendo isso ou se vai ser algo maior, mas pelo visto ela já está ciente de tudo que está acontecendo. E quem acha que esse surto é apenas dos estrangeiros, está enganado. É possível encontrar Raymond à venda no Mercado Livre e em servidores do Discord. Quando o Animal Crossing New Horizons foi anunciado, surgiu boatos que o jogo teria microtransações dentro do jogo, e eu lembro o quanto isso foi criticado pela própria comunidade. Afinal de contas, a gente já paga 60 dólares pelo jogo. Pois é, o jogo foi lançado e as microtransações não apareceram. Porém, estão trazendo isso para o jogo de forma não oficial. Eu não tô aqui para falar com o que as pessoas devem gastar seu dinheiro ou não. Isso é uma decisão pessoal e depende da necessidade de cada um.
Mas como tudo é comércio via internet, isso pode ser perigoso. Podem existir golpistas aproveitando de toda a situação e acabar enganando alguns jogadores menos antenados. E a gente sabe que muitas crianças também jogam Animal Crossing e elas são ainda mais vulneráveis a isso. E sobre essa situação toda, eu devo dizer que eu não acho legal esse comércio aí de animais, né? Tráfico de animais por dinheiro real. Quando eu joguei Animal Crossing pela primeira vez no Nintendo DS, há mais de 10 anos atrás, eu amava toda aquela vidinha fantasiosa que o jogo possibilitava. Com esses tempos modernos e conectados, os horizontes de Animal Crossing foram ampliados e agora temos toda uma comunidade de jogadores reais. E com isso, partes ruins da nossa realidade está sendo transportada para o game, levando assim um lado feio para um jogo que é tão saudável. E é isso, gente. Se vocês assistiram até aqui, deixem seu like e compartilhem esse vídeo para mais pessoas. Isso ajuda muito o canal a crescer, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!